Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme bem interessante de ação, mostrando a luta pela sobrevivência de um soldado atirador de elite que, ao fugir de terroristas, pisa numa mina terrestre em meio ao deserto e fica 52 horas sem poder sair do lugar, lutando contra tudo na esperança de resgate chegar. O filme da vez se chama Campo Minado, de 2017. O filme começa com um atirador de elite chamado Mike, que se despede de uma jovem no aeroporto e depois viajando em um helicóptero para sua próxima missão. Na próxima cena, Mike e seu observador chamado Tommy estão montados em um penhasco com vista para o deserto esperando seu alvo chegar. Tommy é um tagarela por natureza, enquanto Mike tem sua disposição mais séria. Eles notam várias pessoas a pé de um lado e vários veículos armados do outro se aproximando. O alvo de Mike é um homem de 65 anos, terrorista. Enquanto Tommy e a voz no rádio tentam fazer com que Mike tenha sucesso na missão, ele percebe que o grupo se reuniu para um casamento e que o alvo poderia ser o pai do noivo. A missão se complica ainda mais quando o noivo e a noiva bloqueiam o alvo. Mike é obrigado a ter que atirar no noivo para chegar ao alvo, mas ele não consegue tirar uma vida inocente. Ele mente para o seu centro de comando dizendo que perdeu o alvo. A dupla então é localizada pelos homens armados que protegiam a cerimônia. Então, um breve tiroteio começa, o que faz com que o alvo imediatamente fuja, enquanto Mike e Tommy são forçados a recuarem e os homens armados começam a persegui-los. Durante a fuga, eles danificam seu GPS e se escondem atrás de uma formação rochosa. Os homens armados começam a caminhar em direção aonde eles estão, quando Mike rapidamente cria uma distração inteligente para desviar sua atenção e irem para o outro lado. Depois de conseguirem fugir, a dupla solicita a evacuação, mas são informados de que precisavam cruzar o deserto para chegarem numa aldeia que ficava a 5 horas de distância e lá serem resgatados. Eles seguem a pé resistindo às tempestades de areia e ao calor escaldante. Tommy entretém ou talvez irrite Mike com suas histórias de seu filho em casa. Vendo Mike em silêncio e aparentemente preocupado com alguma coisa, Tommy força Mike a se abrir. Ele revela que está tendo dificuldades em propor casamento à sua namorada Jenny. Tommy zomba dele por estar nessa situação e assustado com isso, mas também lhe dá conselhos dizendo que inicialmente os casamentos podem ser difíceis, porém com o tempo você pega o jeito. Ainda caminhando pelo deserto, o vento traz um sinal de alerta. Uma placa enferrujada voa e cai bem na frente deles, mostrando-os claramente que ali era um local de risco. Mike leva aquele sinal de alerta muito a sério, lembrando que 33 milhões de minas terrestres foram enterradas no deserto nos últimos 40 anos. Tommy garante que é apenas um truque do povo berbere para manter os inimigos afastados. Porém, Mike ainda está processando os riscos com cautela e sua mente preocupada com o sinal de alerta. Despreocupado, Tommy anda para trás alguns metros na frente de Mike, sendo um tremendo tolo e criticando-o por ser um pensador excessivo. De repente, um clique é ouvido e uma explosão se segue. Tommy havia pisado em uma mina terrestre. Enquanto fica temporariamente surdo, Mike dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique, onde seu pé esquerdo tinha pisado. Ele congela em estado de choque e a areia da explosão começa a limpar. Tommy sobreviveu à explosão, mas suas pernas abaixo dos joelhos foram amputadas. Ele então grita e estremece de dor. Mike, incapaz de se mover, luta para acalmá-lo. Quando nada parece funcionar, Mike menciona o filho de Tommy, o que lhe dá alguma motivação, e ele é capaz de injetar morfina em sua perna, que os fuzileiros navais carregam sempre no bolso da frente. Vendo o grande sofrimento de seu parceiro, Mike oferece tirar o pé da mina para o ajudar. Ele especula que talvez a mina em que pisou é velha e extinta. Mas Tommy o avisa para não fazer isso, então ele puxa sua arma e aponta para sua cabeça. Ele diz a Mike que ele deve sobreviver não importa o que acontecesse e atira em si mesmo. Mike grita desesperadamente de tristeza. Ele está preso no deserto sozinho e incapaz de se mover. Ele logo cansa de ficar em pé e fica de joelhos. Então percebe que deve de alguma forma buscar o rádio caído ao lado do corpo de Tommy, que estava a alguns metros de distância. Ele tem a ideia de amarrar o cadarço do sapato a um machado e puxar a bolsa do rádio para perto de si. No entanto, ele descobre que a bateria do rádio tinha se esgotado e a reserva estava no corpo de Tommy. Mike fica abatido, mas pensa em um outro plano. Ele faz um arranjo improvisado para carregar a bateria do rádio usando energia solar. Ele então consegue entrar em contato com seus superiores e pede a evacuação imediata. Porém, ele é informado de que os helicópteros de resgate não podem voar até sua localização por causa das frequentes tempestades de areia. Mas se tudo corresse bem, um comboio o resgatará em cerca de 52 horas.
Mike fica frustrado com a resposta e o Major então sugere que ele tente cavar uma trincheira e pular nela, o que apenas resultaria na perda de um dos membros não vitais na explosão da mina, assim sem correr risco de vida. Mike, porém, decide aguentar e esperar pelo resgate, estabelecendo uma contagem regressiva em seu relógio. Então, outra tempestade de areia maciça surge no horizonte e o atinge com força total. Ele consegue suportá-la sem sair do local, com o pé na mina. Assim que acaba, a primeira coisa que ele percebe é que a tempestade trouxe o corpo de Tommy e, portanto, a bateria reserva bem ao lado dele. No entanto, agora o rádio ficou muito longe de seu alcance. As horas passam, Mike fica sem água e fica cada vez mais desesperado e às vezes considera a ideia sobre atirar em si mesmo. Ele então percebe um Berbere vindo em sua direção, caminhando em zigue-zague. Mike tenta avisá-lo sobre as minas terrestres, mas o Berbere imita suas ações, aparentemente tirando sarro dele. Mike tenta explicar seu problema ao homem Berbere, mas ele somente insiste dizendo que Mike deve dar o próximo passo. Ele então pega o cantil de água de Mike e vai embora para algum lugar. Completamente desidratado e desesperado, Mike começa a beber sua própria urina, quando percebe um pequeno Berbere vindo em sua direção, trazendo de volta seu cantil de água. Ela o entrega e, para seu alívio, está cheio com água. Mike então consegue saciar sua sede. Embora a menina não fale palavra alguma, usando seus soldadinhos de brinquedo, ela aparentemente diz a Mike que ele tem que sair da mina e seguir em frente. Mike diz a ela que ele não pode se mexer e a pede que vá buscar o rádio para ele, mas a menina não entende. Desesperado, Mike fala mais alto, assustando a garota, que logo sai correndo para longe dele. A noite cai e a temperatura começa a despencar. Mike acende uma fogueira para se manter aquecido, então, após algum tempo, ele começa a ouvir ruídos de animais selvagens se aproximando. Ele pega seu telefone e olha as fotos de sua namorada para se manter distraído e encontra um vídeo dela. No vídeo, Jenny diz a ele que o está esperando de volta. Acrescenta dizendo que Mike deve ganhar a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Então ele começa a ficar emocionado e com medo de nunca mais a vê-la. Cansado de tudo o que estava acontecendo, ele começa a adormecer, mas de repente o fogo se apaga e ele se encontra rodeado por animais selvagens. Ele tenta assustá-los com sua arma, mas falha. Talvez se ele tivesse assistido um pouco mais de A Prova de Tudo com Bear Grylls, se sairia melhor nessa, mas enfim. Os animais arrastam o corpo de Tommy para longe, então um deles começa a avançar em direção a Mike. Porém, usando sua lanterna, ele consegue atirar em um deles que, ao correr, pisa numa mina terrestre, causando uma explosão e afugentando os outros para longe. A manhã chega e o mesmo homem Berbere aparece novamente. Ele diz a Mike que ele tem muita sorte, pois sobreviveu até agora mesmo depois de pisar em uma mina terrestre e passar a noite no deserto com animais selvagens. Ele mais uma vez sugere a Mike que dê um passo à frente, porém Mike não dá ouvidos e diz que ele provavelmente sabe a localização das minas, pois ele sempre anda em um padrão. O Berbere responde que não sabe onde estão as minas terrestres e só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar reto. Mike novamente pede a ele para buscar seu rádio. O homem finalmente concorda e pega o rádio para Mike e então segue seu caminho. Mike verifica o relógio e ainda faltava 24 horas para a ajuda chegar. Ele então devagar começa a ter alucinações vendo Tommy acordar de sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que ele vai sair dessa vivo. O sol se põe novamente e Mike começa a pensar sobre todos os erros que ele cometeu em sua vida. Ele começa a se arrepender de ter deixado sua namorada Jenny sozinha e vindo para aquela missão. Então novamente se encontra cercado por animais. Esses, com o tempo, nem mesmo as minas explodindo os espanta. Mike começa a atirar sem rumo neles no escuro, mas os animais ainda o atacam. Ele então se perde em seus pensamentos enquanto luta contra os animais selvagens. Conforme o sol nasce, Mike acorda de volta à realidade e vê que os animais selvagens que o atacaram estavam mortos ao redor dele. Apesar de estar sozinho e não poder se mexer, ele conseguiu matar todos. Mike está naquele deserto sozinho, com o pé sobre a mina e sem se movimentar já por 45 horas. Ele então recebe uma comunicação de seu capitão que o informa sobre a equipe de resgate estar atrasada. Ele o pergunta se ele aguenta mais 17 horas devido a problemas que o comboio teve que enfrentar no caminho. Mike então responde que não conseguiria aguentar esse tempo a mais. O Major então diz que tem alguém que quer falar com ele. Mike então ouve a voz de Jenny. Ele freneticamente começa a se desculpar com ela por deixá-la, por bagunçar tudo e destruir tudo que ele toca. Ele então começa a ter alucinações e vê Jenny sentada em um sofá na frente dele no deserto. Ele tenta alcançá-la, mas começa a perder as forças. Então começa a desanimar e se entrega à morte. Quando de repente o Berbere aparece e o segura, aparentemente chegando do nada. O homem começa a cuidar das feridas de Mike e conta a ele sobre a vez em que ele também pisou em uma mina terrestre que explodiu e destruiu sua perna.
Ele diz a Mike que perder sua perna parecia como se ele tivesse perdido tudo em sua vida. Contudo, a dor de perder a perna foi embora quando ele conheceu a esposa e teve uma filha. Ele diz que aconteça o que acontecer em nossa vida, devemos seguir em frente. Mike diz ao homem que ele tem realmente sorte, que sua filha que lhe trouxe água é muito bonita e tem o sorriso do pai. O homem diz a Mike que ele não tem mais uma filha, pois ela havia morrido em uma explosão de mina durante uma de suas excursões de pai e filha para cavar minas e substituí-las por latas de estanho. Mike escuta isso, perplexo. O Berbere acrescenta dizendo que estava feliz por sua filha ter vindo conhecer Mike, mas ele realmente precisa seguir em frente agora. Então ele vai embora e Mike vê a menina novamente indo segurar a mão de seu pai. Mas ela rapidamente desaparece com o vento. Mike então começa a ter alucinações novamente. Ele vê seu pai abusivo que costumava bater em sua mãe enquanto ele assistia impotente. Depois ele vê sua mãe em estado terminal, vê também os momentos adoráveis que passou com sua namorada. Então naquele momento ouve no rádio que a equipe de resgate está passando e precisa que ele mostre sua localização exata. Ele pega seu sinalizador, mas antes que conseguisse usá-lo, terroristas aparecem e começam a atirar nele do alto de uma duna. O tiroteio desencadeia várias explosões de minas nas proximidades, o que faz com que o sinalizador saia voando da mão e o alcance de Mike. Ele tenta atirar de volta, mas está muito fraco para isso. Então se lembra da namorada e usa isso como motivação. Mike então usa sua arma para atirar no solo e desencadeia explosões de minas ao redor dele, o que cria uma fumaça de areia camuflando-o do inimigo. Ele então rapidamente pega seu rifle de atirador e elimina os terroristas. Com a equipe de resgate passando, o sinalizador ainda está fora de seu alcance. Porém Mike lembra das palavras do homem Berbere dizendo: "Você tem que seguir em frente." Ele então escolhe dar um salto de fé e dar um passo à frente, pensando que se o pior acontecer, o comboio viria resgatá-lo e tratar de seu ferimento. Então ele tira o pé da mina e nada acontece, não há explosão. Ele descobre que a mina em que pisou era na verdade uma lata que provavelmente foi colocada lá pela filha do Berbere quando ela estava viva. Todo esse tempo que o morador Berbere dizia a ele para seguir em frente com sua vida e voltar para sua namorada era de fato literal. Mike está aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos não letais de armas de fogo que sofreu no impasse. Ele então começa a chorar, talvez por estar aliviado sabendo do fato de que será salvo ou por estar com raiva por não ter percebido antes o que precisava fazer. Seja qual fosse o motivo, uma coisa era certa: esse incidente mudaria sua vida completamente e o fez aprender uma valiosa lição. Ele então dispara o sinalizador e desaba no chão. A equipe de resgate o encontra e o leva daquele lugar onde ele tanto sofreu. Chegando de volta em seu lugar, no aeroporto, Jenny estava esperando por ele com lágrimas de felicidade nos olhos. Mesmo antes de abraçá-la, ele se ajoelha como fez em diferentes fases de sua vida e então a propõe em casamento, prometendo não deixá-la sozinha novamente. Eles então agora podem seguir em frente, um passo de cada vez. Obrigado por assistir. Se gostaram, por favor, deixe aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!